sou Leonardo Toledo, presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Construção, e eu tenho a satisfação de abrir mais um evento que o IBDIC dessa vez faz em parceria com o InfraWomen Brasil, que é um evento sobre meio ambiente em debate, panorama e desafios nos projetos de infraestrutura. Esse é o primeiro encontro de uma série de 2 encontros. O próximo encontro deve acontecer no dia 9, agora quarta-feira que vem. As inscrições podem ser feitas pelo site do IBDIC, nós seguiremos compartilhando e divulgando esse segundo encontro. Nós estamos falando de um tema que, pelo início de bate-papo nosso, é um tema que sempre foi tratado, eu diria que com algum nível de generalidade, e o que se vê é um certo caminho para a concretude. Assim, o que nós estamos falando quando nós estamos falando do meio ambiente em debate, ou de ESG, como estava falando a Roberta? O que se percebe é que, se há algum tempo, quando se falava em meio ambiente, ou em ESG, ou em valores de sustentabilidade, havia uma necessidade ainda muito grande de demonstrar a importância de que esses valores fossem absorvidos pelas empresas e pelos projetos. Hoje, essa agenda já está colocada, a questão agora é como fazê-la da forma mais adequada possível, numa forma em que você possa manter meio ambiente e desenvolvimento dentro da mesma frase. Nós teremos 2 palestras hoje, uma será tipos de licenciamentos e projetos de infraestrutura, que será dada pela Roberta Jardim de Moraes, que é Lead Environmental Lawyer no Milaré Advogados. A Roberta é pós-doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutora em Ciências Jurídicas e Econômicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre em Direito Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduada em Direito del Comércio Internacional pelo Instituto Universitário Europeu Torino, Itália. E nós teremos uma segunda palestra que será dada pelo Sérgio Pompeia, que é diretor-presidente do CPEA, Consultoria, Planejamento e Estudos Ambientais, sobre projetos de engenharia e sua relação com a viabilidade ambiental. O Sérgio é engenheiro agrônomo e doutor em ciências pela USP, trabalhou na Prefeitura de São Paulo e na CETESB, coordenou diversos estudos prévios de viabilidade ambiental e estudos de impacto ambiental de portos, aeroportos, terminais logísticos, fluviais e ferroviários, entre outras obras de infraestrutura. Esse bate-papo vai ser moderado pela Adriana Sarra, que é sócia do Toledo Marchetti Advogados. Ela é especializada em temas de arbitragem, construção e infraestrutura, bacharel em Direito e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, onde também é doutoranda. A Adriana também é diretora da AACE e coordenadora adjunta da liderança setorial de mediação e arbitragem do InfraWomen Brasil. Muito feliz em poder ver esse evento. Gostaria de dizer que o evento será gravado e ele ficará, sem prejuízo do bate-papo de hoje, ele ficará nos canais de comunicação do IBDIC, no YouTube, enfim, em outros canais. E com muito prazer eu passo a palavra à moderadora Adriana Sarra e me despeço de vocês, deixando a palavra para quem entende. Voltarei a ingressar como participante somente. Um abraço para vocês e bom evento. Muito obrigada, Leonardo. Queria, uma vez mais, também agradecer a disponibilidade dos nossos convidados para participar desse debate. E eu gostaria, antes de passar a palavra para a Roberta, falar um pouquinho, muito brevemente, de como surgiu a ideia desse evento por parte minha e da Cristina Mastrobuono, que nos ouve aqui. A ideia desse evento surgiu justamente em razão da dimensão e da importância que temas e questões ambientais têm na área da infraestrutura, do quão relevantes esses temas têm sido na atualidade e, de outro lado, de uma certa dificuldade que muitas áreas têm, e eu, inclusive, me incluo, de compreender um pouco melhor como funcionam esses mecanismos, esses institutos e essas exigências ambientais em projetos de infraestrutura, tanto sob o aspecto jurídico, quanto sob o aspecto prático da execução propriamente dita das obras de engenharia.
Então, eu gostaria de convidar a todos a participar desse debate. Por favor, fiquem super à vontade para enviar perguntas no chat e aproveitar também para, assim como eu, tirar suas dúvidas sobre as questões ambientais que estão envolvidas nos projetos de infraestrutura. Então, nosso objetivo é fazer um grande bate-papo e eu passo, então, a palavra a Roberta Jardim. Obrigada, Adriana. Eu queria agradecer a você, a Cristina, o Infra Women, que eu tenho orgulho de participar. Agradecer muito ao IBD, que acho que foi uma ideia muito boa trazer esse tema. É um tema que a gente não cansa de falar, não cansa de refletir sobre, e eu tenho aqui o meu companheiro Sérgio Pompeia, com quem eu trabalho há 1 milhão de anos, desde que eu entrei no Milaré há 15, 16 anos atrás. Então, assim, e eu acho que vocês não poderiam ter pensado em melhor técnico, que tem uma das maiores experiências em ambiental desse país. Bom, então a nossa ideia é fazer aqui um bate-papo, muito mais do que uma exposição. Queria falar um pouquinho antes sobre licenciamento e depois a Adriana já vai começar aí um processo dinâmico de questionamentos, que eu acho que vai ser bem interessante e menos cansativo. Bom, gente, eu acredito, não sei se todos vocês são familiarizados com o assunto, mas o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a lei 6938, que de 81, e ele tem como função, ele é um processo, um procedimento, melhor dizer, na letra da Lei Complementar 140, um procedimento administrativo para autorização de empreendimentos que usam recursos naturais e tenham um potencial, que sejam potencial ou efetivamente capazes de causar poluição ou degradação ambiental. Então, assim, 90%, 98% das atividades humanas se enquadram nesse conceito e são sujeitas a um procedimento de licenciamento ambiental pelos entes federados específicos. Então, a gente tem na letra da Lei Complementar 140, que é outra coisa que sempre gerou uma polêmica incrível e que a lei veio para apaziguar pelo menos um pouco, que é a questão de competência para o licenciamento. Então, quem são os órgãos competentes? É o IBAMA, quando o empreendimento é em São Paulo é a CETESB, ou quando é no Mato Grosso do Sul é o IMASU, ou é um município. Isso depende agora dos critérios que a lei complementar, ela traz um rol exaustivo do que seria a competência da União, ou seja, do IBAMA. Grande parte dos projetos de infraestrutura dos maiores se enquadram dentro da competência do IBAMA, principalmente porque muitos deles, além de estar nesse rol, também geram efeitos em mais de um estado. Os licenciamentos estaduais são aqueles que não são da competência da União e que geram efeitos no âmbito de um único estado, e o municipal a mesma coisa. Só que do município a gente ainda tem uma outra questão, porque o município ele precisa, além de ter uma Secretaria do Meio Ambiente que seja tecnicamente capacitada para conduzir um licenciamento, precisa ter um conselho de meio ambiente. Nem todos os municípios hoje no Brasil têm isso. Então, assim, o que a gente verifica é que, como o professor Ed sempre diz, o IBAMA ficou com filé, que é o que acaba gerando até mais compensações ambientais, que no decorrer aí do nosso bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os estados ficaram com o grosso dos licenciamentos, com a maior parte, e o município com alguns que ele tem capacidade para conduzir, mas o que a gente tem verificado é que muitos municípios têm se capacitado e eu acho que a gente teve uma grande ampliação de conhecimento, de saber local e de capacitação, e a gente está vendo cada vez mais municípios equipados e preparados para conduzir um licenciamento ambiental. Bom, dito isso,
dentro de um contexto de infraestrutura, o que eu e o Sérgio a gente quer trazer também um pouquinho aqui, é que os projetos de infraestrutura, eles têm algumas prerrogativas na legislação ambiental que facilitam a sua implementação em relação aos demais empreendimentos que não são empreendimentos de infraestrutura, principalmente que tem uma participação aí que são considerados de utilidade pública. Então, por exemplo, a gente tem, de acordo com o Código Florestal, a prerrogativa de que esses empreendimentos, por exemplo, ele traz até uma lista do que seria de utilidade pública. Então, empreendimentos de mineração, empreendimentos portuários, empreendimentos de telecomunicação, que esses empreendimentos seriam ferrovias, rodovias, seriam de utilidade pública. Então, você teria a possibilidade, por exemplo, de intervir numa área de preservação permanente, que é considerar o tipo de área mais protegido no ordenamento jurídico nacional. Que os empreendimentos que não são caracterizados como de infraestrutura e estão nesse rol, teriam essa prerrogativa. Então, por exemplo, se eu tiver um imóvel e bem no meio do meu imóvel tiver uma área de preservação permanente, eu não vou poder construir minha casa. Tá? Mas se fosse um terminal da Petrobras, ela poderia construir. Tá? Então, assim, existe essa... E isso advém do quê? Bem, exatamente do interesse público que essas obras e que esses empreendimentos apresentam no cenário. Então, assim, existe também, aí o que o legislador tentou foi compatibilizar o interesse coletivo da proteção ambiental com o interesse público daquele empreendimento que se pretende instalar. Tá? Então, assim, eu acho que esse é um detalhe super importante. Quer dizer, você tem um tratamento diferenciado por uma das principais normas hoje do ordenamento jurídico ambiental, que é o Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012. Uma outra lei que, principalmente para nós aqui em São Paulo, os estados mais do litoral, que tem uma prerrogativa muito interessante, é a Lei da Mata Atlântica, a Lei 11.428 de 2006, que também traz essa possibilidade de que algumas supressões de vegetação, por exemplo, em estágio médio e avançado, elas são possíveis sem a atenção aos percentuais efetivos para os outros empreendimentos comuns, vamos dizer assim, para os réis mortais, para os empreendimentos considerados de utilidade pública e interesse social, você também tem uma possibilidade de supressão não tão restritiva. Exatamente dentro, quer dizer, desde 2006 a gente verifica que aí nesse meio tempo a gente teve uma resolução CONAMA que também previa essa exceção, a regra concedida aos empreendimentos de infraestrutura. Então, assim, você tem um arcabouço, você tem dispositivos dentro do arcabouço jurídico ambiental que conferem faculdades diferenciadas aos empreendimentos de infraestrutura. Então, assim, e a despeito disso, o que a gente mais vê é a judicialização, infelizmente, dos grandes projetos no Brasil. Sejam portuários, sejam minerários, tem sempre hidrelétricas. Agora também a gente está começando a ver que eólicas, existe uma polêmica sobre questão de ruído. Então, assim, sempre tem uma polêmica envolvendo os projetos de infraestrutura. Provavelmente porque são projetos que acabam por gerar um impacto maior em razão principalmente de suas dimensões, apesar de dimensão não ser critério vamos dizer assim, de quantidade de impacto, mas esses projetos, em geral, eles têm um impacto, e você tem também uma questão que aí eu acho que até dentro do que a gente está trazendo, que a gente conversou um pouquinho antes da questão de ESG, você tem toda uma tendência, apesar de, no nosso entendimento, ser equivocado, mas de a empresa suprir algumas necessidades de comunidades do entorno
aonde esses empreendimentos estão se instalando, que o poder público acabou não suprindo. Então, a gente tem, às vezes, condicionantes que têm que ser discutidas sobre questão de saneamento, urbanização, que muitas vezes os poderes públicos locais, eles tentam que esses grandes empreendimentos de infraestrutura, eles tragam vamos dizer assim, esse plus, essa qualidade de vida para aqueles habitantes do ambiente onde eles estão inseridos. Outras questões que a gente verifica que a gente tem uma polêmica muito grande no entorno dos empreendimentos de infraestrutura, além das cidades, enfim, no entorno, são as comunidades que a gente chama de comunidades mais sensíveis, como os quilombolas e os indígenas. Então, existem muitas discussões, existe uma judicialização muito grande em razão desses temas. Então, assim, eu acho que ao longo aí da nossa conversa a gente vai poder explorar, eu queria trazer um pouquinho mais desse contexto dos empreendimentos de infraestrutura no contexto do ordenamento jurídico ambiental. E eu acho que, Adriana, a gente pode começar aí com o seu bate-papo. Vamos lá. Bom, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte, e é uma situação que a gente vê toda negociação de contrato, por exemplo, a gente sempre, às vezes, acaba dando aquela empacada, por assim dizer, na cláusula que fala de matriz de responsabilidades de licenciamento ambiental. E, via de regra, o que a gente faz no contrato? Joga para um anexo. Então, me conta, quais são as licenças ambientais que, via de regra, são exigidas num projeto e quais são as principais fases que se percorrem, eu digo licenças em termos amplos, né? Licenças e autorizações relacionadas a questões ambientais que são necessárias num projeto de infraestrutura e quais as fases que são percorridas para completar esse licenciamento. Em geral, os projetos de infraestrutura, eles seguem o que a gente chama de licenciamento clássico ou licenciamento trifásico, que é o licenciamento que tem as 3 licenças. E que licenças são essas? Licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia é uma licença que ela visa avaliar a viabilidade ambiental do empreendimento naquele local onde se pretende instalá-lo. Então, por exemplo, nós temos diversos empreendimentos portuários, e o Sérgio sabe disso e participou de algumas dessas experiências com a gente, que tiveram que ser realocados em razão do órgão ambiental entender que o ambiente onde ele seria instalado era muito sensível e não suportaria assimilar aqueles impactos e que haveria uma alternativa locacional possível. Porque é na fase de licença prévia que o órgão ambiental ele analisa as alternativas locacionais, ou seja, quais os efeitos de você instalar um empreendimento no lugar A ou no lugar B? Existe qual que é o local que teria menos perda ambiental? Então, assim, e menos prejuízo para o empreendedor. Existe essa tentativa de compatibilizar esses múltiplos interesses na época da licença prévia, que é essa licença inicial. E é nela também que o órgão ambiental, porque todas essas análises vão ser feitas através do estudo ambiental que vai integrar o processo de licenciamento, que vamos dizer assim, é o coração do processo de licenciamento. É onde você avalia os impactos do projeto, enfim. Então, quando o órgão ambiental, ele determina, e nos casos de grandes obras de infraestrutura, o estudo ambiental, em geral, é o mais restritivo, que é o EIA-RIMA, que é uma das modalidades de estudo, e essas discussões hoje a gente não enfrenta tanto, mas a gente já enfrentou muito, porque, por exemplo, o Ministério Público entrava com uma ação civil pública e falava que tinha que ser EIA-RIMA em todo o licenciamento. Hoje em dia, eles já admitem, por que fazer um estudo tão complexo
para um empreendimento que não tem tantos impactos assim. Aí você tem outras modalidades, como PCA, por exemplo, memorial descritivo, a depender do grau de complexidade do empreendimento. Então, assim, a licença prévia, ela se presta para isso. É para declarar a viabilidade daquele empreendimento no âmbito, naquele local, a viabilidade de instalação, a viabilidade locacional do empreendimento. Então, assim, não se espera nessa etapa um detalhamento de projeto, a despeito dos órgãos ambientais hoje quererem, como até o Sérgio colocou isso ontem, quando a gente estava conversando, e ele vai explicar melhor, eles estão exigindo o projeto perfeito já na etapa da licença prévia. E isso eu acho que tem muita relação, acho que vocês devem ter visto hoje, inclusive o Congresso derrubou o veto do Bolsonaro na lei nova de licitações, quando ele tirou a exigência de licença prévia quando os projetos são governamentais e o governo licita. Então, voltou essa exigência, tem que ter uma licença prévia. Então, eu acho que para as partes interessadas que participam de um leilão, de um processo de concessão, quanto mais detalhado for o projeto, mais seguro. Mas não é nessa etapa que se detalha o projeto. Então, assim, bom, passando para a segunda fase, que é a licença de instalação, que ela autoriza a instalação do empreendimento propriamente dito, e é nessa etapa, em geral, também, que é emitida a autorização de supressão de vegetação, se ela for necessária, vamos dizer que se tem uma área grande, que tem vegetação e precisa ser suprimida, o órgão ambiental também vai analisar, vai estabelecer as compensações por aquela supressão e vai te autorizar. E junto com essa autorização, e antes dessa supressão ocorrer, eles emitem também o que a gente chama de ABIO, que é a autorização biológica, que é uma autorização para que você recolha ou afugente a fauna existente naquele local onde a vegetação vai ser retirada. Porque se você suprime a vegetação com os animais ali, dependendo da fauna que você tiver, eles vão morrer. Então, você precisa ter o que a gente chama do manejo, para ver quais precisam ser afugentados, quais vão ser recolhidos e reintroduzidos em outros lugares. Então, assim, é nessa etapa que isso tudo acontece. Apesar dos impactos terem sido, em sua maioria, avaliados na etapa anterior. E muitas vezes é nessa etapa de licença de instalação que ela pode ser em etapas ou ela pode ser inteira. Então, por exemplo, uma hidrelétrica, você pode ter uma licença de instalação para montar o canteiro de obras, outra para você construir uma estrutura qualquer daquela usina e depois você vai colocar turbina. Então, você pode ter essa licença faseada. E é nessa etapa que você já tem um conhecimento maior sobre o local e que você está ali em campo, que muitas vezes os projetos são mais detalhados, até para minimizar impactos. Então, por exemplo, você está instalando e você percebe, o empreendedor percebe que talvez seja melhor ele dar 10 passos para trás numa determinada estaca que ele vai proteger uma determinada espécie arbórea, que ele não precisaria suprimir. Então, esses detalhamentos de projeto, principalmente, eles ocorrem nessa etapa da licença de instalação, que, inclusive, é a que tem maior, vamos dizer assim, longevidade dentro da Resolução CONAMA 237, que é a norma jurídica que traz e disciplina a finalidade dessas licenças. Bom, aí, terminada a obra, logicamente, você... E outra coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante, em cada uma dessas licenças, muitas vezes você tem o que a gente chama de condicionantes. Ou seja, para você vencer aquela etapa, você precisa você precisa cumprir determinadas condições que o órgão ambiental te coloca. Algumas dessas condicionantes, elas podem ser estendidas e vão ser constantes até na operação do empreendimento, e outras se esgotam com o tempo. Mas muitas vezes uma passa de uma licença para outra. Você começa a cumprir na LP e continua na LI.
e para, e por aí vai. E muitas delas são obrigações até de monitoramento, porque o órgão ambiental ele precisa entender se está tudo correndo bem, se teve algum impacto desconhecido, enfim, ter esse monitoramento. As compensações ambientais também vêm nessa época da LI, principalmente. Bom, então, terminada a obra, em geral, você entrega para o órgão ambiental competente pelo seu licenciamento um relatório com o cumprimento das suas condicionantes, um esboço, uma real da obra que você implementou. O órgão ambiental faz uma vistoria, corrobora essas informações e aí diz, você está apto ou não para operar. E aí ele te dá a sua licença de operação. Essa licença de operação, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma modalidade de licença, que não é a licença de operação definitiva, uma transitória, às vezes para testar um equipamento, para ver se aquele equipamento é um equipamento com uma tecnologia nova, você precisa testar e ver se ele está funcionando direitinho. Então, você tem uma licença provisória e depois, que muitos chamam de licença de teste, por exemplo, e aí você vem para a LO definitiva, que tem as suas condicionantes, muitas vezes, de monitoramento, de emissões, a depender do empreendimento, e que ela, de tempos em tempos, precisa ser renovada, e aí você, 120 dias antes do vencimento, você pede a renovação. Aliás, não só de LO, como de qualquer licença, você tem esse prazo estabelecido aí na lei. Então, acho que de modalidades de licença, eu acho que para empreendimentos de infraestrutura, a gente tem esse cenário trifásico, em geral. Super entendido e bem explicado. Uma última dúvida, para o início da obra, a obra ela se inicia com a licença prévia ou só com a licença de instalação? Instalação, só. Com a prévia você não tem, inclusive é um dos argumentos quando o Ministério Público entra com uma ação civil pública, quando você não tem a LI, né, a licença de instalação ainda, só tem a prévia, um dos argumentos é esse, você não vai ter impacto, você não vai começar obra nenhuma com a LP, tá? Então, assim, você não pode fazer nada com ela, é uma declaração praticamente de que naquele lugar é possível, é isso. Certo. E agora entrando um pouquinho mais na parte dos problemas que surgem ao lidar com essas fases, ao lidar com as condicionantes, quais são os principais problemas que normalmente se enfrentam nos projetos com relação a essas exigências, condicionantes e a toda essa burocracia envolvendo os requisitos do licenciamento? Acho que hoje uma das grandes, vamos dizer assim, grandes entraves, grandes dificuldades que a gente tem é que diversos órgãos, então você fala no licenciamento ambiental, principalmente no licenciamento ambiental federal, a depender dos interesses em causa. Então, se você tem comunidades indígenas, a FUNAI vai falar, se você tem patrimônio protegido, o IFAM vai falar, se você tem comunidade quilombola, antes era a Fundação Palmares, agora é o INCRA que se manifesta, e muitas vezes o ritmo do empreendedor não é o mesmo ritmo desses órgãos, e até eu acho que nem é o ritmo do órgão licenciador, que o órgão licenciador é mais, às vezes, mais célere. Então, assim, você tem uma dificuldade de compatibilização de timing. E apesar de você ter um regramento específico que disciplina o tempo que esses órgãos devem falar, eles sempre pedem mais prazo. Então, é sempre complexo. Por exemplo, ilustrar. A gente teve, de 2019 para 2020, teve essa transição da Fundação Palmares para o INCRA como órgão competente para falar sobre comunidade quilombola no âmbito dos licenciamentos ambientais federais. Você tinha alguns processos de empreendimento de infraestrutura que já tinham parecer da Fundação Palmares, mas não era um posicionamento definitivo sobre o estudo do componente quilombola, e de repente o INCRA assumiu sem saber nada sobre aquele tema. Nada, nada, nada. Imagina, mais perdido que segue um tiroteio no meio de uma pandemia. Então, assim, realmente sofrido para o empreendedor,
ter que entrar em contato e buscar os órgãos e tentar, bom, vamos e aí? O que você precisa de mais documento? Pedir para o IBAMA mandar, para os outros órgãos mandarem. Então, assim, essa interação dos entes, apesar do órgão ambiental, condutor do licenciamento, ser o senhor do licenciamento, a gente sabe que no final do dia a participação desses órgãos é muito relevante, tanto que está disposta em normativa específica. Então, assim, também passar por cima desses órgãos e sair uma licença sem a manifestação deles é muito arriscado até para o empreendedor também. Certo. Agora eu vou passar a palavra para o Sérgio, até porque tem alguns assuntos que você já trouxe, Roberta, que são, inclusive, bem interessantes de serem analisados também sobre a perspectiva da engenharia, que tem uma interface direta com elaboração de projeto, gestão de obra. Sérgio, por favor, fique à vontade. Bom, primeiro queria dar boa noite a todos os organizadores aí do encontro, né? Dizer que é uma grande satisfação poder falar um pouquinho dessa questão aí da relação das licenças com os projetos, né? Especialmente na área de infraestrutura, que o Brasil, sem dúvida nenhuma, precisa urgentemente destravar, investir e promover o desenvolvimento do país. A Roberta comentou vamos dizer, de algumas características dos projetos de infraestrutura que são positivas, evidentemente, para você poder superar as dificuldades que a própria legislação coloca, ou limitações que ela coloca para outros tipos de empreendimento, entendendo que a infraestrutura é uma coisa de interesse de toda a sociedade. E esta razão de ser justamente uma coisa de interesse de toda a sociedade é que torna o seu licenciamento um assunto geralmente conflituoso. E esse assunto, no Brasil especialmente, ele se torna mais conflituoso por uma falha gravíssima que nós temos, que é o planejamento. Eu vou me ater um pouco na questão do planejamento do projeto de infraestrutura, por causa da questão da engenharia, mas eu queria, antes disso, falar uma coisa muito mais importante, muito mais fundamental na tomada de decisão com relação aos investimentos em infraestrutura, que é o planejamento do país. Qual é o projeto que a gente tem de Brasil? Porque é mais ou menos assim, se você falar assim, não, a Amazônia vai ser preservada, não tem condição de ficar abrindo estrada, não tem sentido abrir estradas. Fala, não, a Amazônia vai ser totalmente ocupada, então abre-se estradas, né? Então, a gente precisa de um projeto de Brasil. E, a partir desse projeto do Brasil, como a infraestrutura, o próprio nome diz, né? Ela é estruturadora do desenvolvimento territorial, ou seja, para você conduzir, se você quer induzir uma ocupação numa área, você precisa fazer determinados tipos de investimento em infraestrutura. Se você quer proteger uma área, são outros investimentos que você faz, né? Se você pretende desenvolver indústria, você vai ter um tipo de opção, que você precisa de energia, você precisa de matéria-prima, então você vai ver como suprir isso e vai definir sua infraestrutura. Se você quer definir agricultura, né, se você quer desenvolver a agricultura, então você vai pensar no transporte dos insumos, no transporte do seu produto, né? Então, é em cima do que a gente pretende para o nosso país, com as riquezas que nós temos, né? E a riqueza não é riqueza mineral, a riqueza, vamos dizer, climática, a riqueza de solos, a riqueza de água, que é uma coisa que falta na maioria dos países. Quer dizer, com essa abundância que nós temos, a gente não foi capaz, até hoje, lamentavelmente, de sentar e dizer o projeto do Brasil é este, né? Obviamente, não vamos entrar aqui na discussão do projeto, mas a gente precisa definir esse projeto. Muito bem. Por que é importante? Porque em qualquer licenciamento de infraestrutura, de grande infraestrutura, muitas das perguntas e muitas das questões que vão ser colocadas na fase de licenciamento prévio são perguntas que não cabem ao empreendedor nem ao empreendimento, né? Entendendo aqui empreendedor público e privado, né? Não estou falando do empreendedor privado exclusivamente, não. Muitas obras de infraestrutura são do empreendedor público, né?
Então, muitas questões que são levantadas nesse caso são questões que são periféricas à obra, mas são essenciais. Porque assim, mas aqui a gente vai desenvolver hidrovia, aqui não é bom desenvolver hidrovia, por que vai colocar uma rodovia? Mas eu quero, vamos dizer, eu trabalhei aqui com mineração, por que eu tenho que ter uma hidrelétrica? Eu não vou ter o consumo da energia. Enfim, essas coisas têm que ser resolvidas, vamos dizer, dentro de um planejamento global. Tá? Bom, agora, na medida em que você determina, circunscreve uma determinada obra de engenharia, e aí começa a minha apresentação, de certa forma, todo empreendimento ele nasce da visão do empreendedor. Né? Todo empreendimento. Quer dizer, alguém, seja um empresário, seja um agente público, concebeu aquele empreendimento, a ideia de fazer. Olha, é essencial nós termos um terminal portuário aqui, porque aqui é um local que naturalmente chegará os produtos do agronegócio. Ou aqui é importante fazer uma ferrovia, porque nós temos que escoar ou trazer minério para essa região industrial, e esse minério tem que vir a melhor forma, a mais econômica, a mais inteligente, pela ferrovia. Então, essas questões muitas vezes vão para as audiências públicas, né? E vão também, como elas são obras que envolvem muito investimento, muito dinheiro, aparecem todas as carências das comunidades, das áreas afetadas, querendo resolver o problema. Puxa, eu nunca tive aqui um investimento desse porte, isso vale para a prefeitura, vale para a Câmara de Vereadores, vale para a Assembleia Legislativa, vale para o Ministério Público, vale para todo mundo. Todo mundo quer resolver ali as suas dificuldades que existem diante do grande investimento. Só que esquecem que o investimento em infraestrutura é investimento de viabilizar a economia. A economia só se viabiliza com investimento em infraestrutura. Né? Se você não tiver investimento em infraestrutura, a sua produção, sua produtividade cai, sua produção perde valor. Então, a infraestrutura é aquilo que vai trazer, que vai alavancar a economia e que vai trazer todos esses benefícios que são justos, reivindicações que são justas, mas elas vêm através do recolhimento dos impostos, ela vem através da criação de empregos, através da animação econômica, vamos dizer assim, que o empreendimento vai trazer. Tá? Não quer dizer que não tem que cuidar, evidentemente, das situações críticas no caminho desse projeto. Bom, como fazer isso para que a gente tenha uma situação menos conflituosa na hora de licenciar e que esse licenciamento se dê de uma forma mais objetiva? É uma prática que eu sempre pensei assim, eu tive a oportunidade de ser discípulo, né, da Rosa Cristina, que foi uma inspiradora aí dos estudos de impacto ambiental, foi a primeira superintendente da CETESB na área de avaliação de impactos ambientais, que desenvolveu metodologias, né, e que lamentavelmente faleceu esses dias, mas que deixou aí uma escola, né, nessa área de estudo de impacto ambiental. Então, o estudo de impacto ambiental é uma coisa que ele é um instrumento de licenciamento, mas é fundamental que, antes de se pensar no licenciamento, se faça uma etapa que pouca gente faz e que gera muito conflito depois, que é uma avaliação prévia das restrições ambientais, é conhecer a área que vai ser implantado o seu empreendimento. Ou seja, a partir do momento que quem se inspirou, quem tomou a decisão, aquele empreendedor falou, vamos fazer aqui uma ferrovia, por exemplo, passa-se por uma etapa de dizer, bom, no trajeto de A a B dessa ferrovia existe uma unidade de conservação, existe uma comunidade indígena, existe uma grande área de desenvolvimento agrícola, existe uma pequena cidade industrial. Como é que a gente pode estudar essa questão desse projeto, dele trazer o melhor resultado possível? E como a gente pode fazer isso da melhor forma com relação aos impactos ambientais?
Então, a melhor forma é essa, é conhecer por onde vai se passar essa ferrovia e aí sim fazer um estudo locacional muito bem feito, já avaliando todos os conflitos que possivelmente você terá pela frente. Agora, se você pega entre A e B, esquece o que existe, passa uma reta, você fala, não, o investimento melhor, obviamente eu estou aqui fazendo uma coisa figurativa, né? Vamos dizer, uma charge, né? Mas entre A e B, o reto é o melhor para construir a ferrovia, porque é menor distância, é uma linha reta e não tem curva, não tem balanço no trem. Bom, enfim, é óbvio que não é assim uma linha reta, mas a hora de definir o trajeto, de fazer escolha locacional, é fundamental considerar todas as questões relativas à ocupação daquele território. Precisa-se fazer um estudo grande, abrangente? Não, são coisas elementares, são coisas muito básicas. Aplicar o Código Florestal, por exemplo, você aplica, gera uma carta com todas as informações do Código Florestal e Mata Atlântica, toda a parte de vegetação, com muita facilidade hoje, porque essas informações estão disponíveis, você tem base cartográfica, você tem Google, então dá perfeitamente para ver isso. As questões de natureza socioeconômica também, você hoje, apesar da gente ter aí todos esses atrasos de IBGE com relação ao nosso censo, que é um absurdo de não ter um censo no país atualizado, mas com base, as bases do IBGE e o Brasil gera dados de muito boa qualidade, por incrível que pareça, coisas inacreditáveis de informação que estão em bases públicas disponíveis e acessíveis. Então, dá para estudar se tem comunidades sensíveis nessa região, dá para saber um pouquinho da economia dos municípios que vão ser atravessados, dá para saber como é que é a atividade ali empresarial, dá para ver as oportunidades que esse empreendimento possa trazer e dá para fazer um trajeto, ou seja, uma alternativa locacional que aproveite as oportunidades e evite conflitos. Então, aí vai o recado para os engenheiros que estejam nos assistindo aqui. Tem até um comentário aqui que já fizeram de uma norma do Renato Musolon, sobre uma norma do DENIT, uma norma técnica que prevê a forma de aplicação dessa componente ambiental nos estudos. Isso é extremamente interessante que tenha para cada modalidade, né, para os portos. Eu acho existem iniciativas fantásticas na área pública, né? E na área legislativa também, que às vezes a gente vê algumas barbaridades, né? Mas de forma geral poderia elencar inúmeras leis feitas pelo Congresso que nós temos, são maravilhosas, né? Poderia citar já o né? Bom, mas enfim, essa. Eu só pegar muito rapidamente o gancho desse comentário do Renato, porque pelo que eu entendo, a parte que o empreendedor vai realizar esse estudo. Nesse estudo prévio ambiental, ele já vai ter algumas coisas em mente sobre potenciais fatores, tanto ambientais quanto sociais, que podem impactar no projeto. Mas imagino eu também que, uma vez realizado o projeto, ele é, de certa forma, um projeto vivo e que vai precisar ser adaptado conforme as exigências que forem sendo realizadas, não só no licenciamento prévio, mas também novas exigências condicionantes, ou até, como a própria Roberta trouxe, necessidades que forem sendo verificadas durante a execução desse projeto. A Roberta trouxe o exemplo de eu vou mudar aqui o local da minha fundação, porque se eu mexer de certa forma, eu vou conseguir ter um impacto ambiental menor. Então, como que a gente consegue, como é que eu posso dizer, associar o desenvolvimento do projeto de engenharia, o cronograma que naturalmente o empreendedor vai ter, com todas essas necessidades de adaptações e até mesmo de se aguardar o posicionamento e novas condicionantes por parte dos órgãos ambientais? Essa pergunta é muito boa e aí até vai de encontro ao encontro
do que eu via falando dessa fase inicial, né? Então, existe uma fase de concepção no projeto de engenharia, né? Então, existe a vontade do empreendedor de ligar a cidade A a B, né? E existe aí uma fase de concepção que vai se pensar, normalmente, a engenharia pensa na topografia, pensa no material, na qualidade de solo, no material, existência ou não de material de empréstimo, essas coisas, né? Cada empreendimento tem sua peculiaridade. Neste momento, pensa-se também o aspecto, deve-se, sem dúvida, é fundamental que se pense o aspecto ambiental e também o aspecto social. Tá? Já se pensa nisso e a concepção, neste momento, sai já com esse viés, com esse entendimento, já evitando uma série de conflitos. Normalmente, a gente, na prática, existe uma expectativa dos órgãos ambientais de verem durante a fase prévia, gente, a fase prévia é de viabilidade ambiental, ela é a fase macro, né? Muitas vezes os órgãos ambientais querem na fase prévia quase que um projeto básico, tá? Então, de fato, a engenharia, com uma série de indefinições ainda, porque não fez as sondagens, porque não, a topografia acabou de ser feita, mas vai ter mudanças, então é sempre com todas as dificuldades da engenharia, ela tem que vir com um projeto com um nível que para você fazer o estudo de impacto ambiental, para você caracterizar o empreendimento no impacto ambiental, para você caracterizar esse empreendimento, você já precisa de um nível, assim, vamos dizer, de um básico bem preliminar. Tá? Então, é isso que a gente recomenda. Por quê? Porque, olha, eu acho que eu conheci ou acompanhei mais de 40 projetos de licenciamento de infraestrutura, ou de outros, não é só de infraestrutura. Nenhum projeto termina como começou. Ele começa de um jeito e vai sofrer modificações ao longo do tempo. Esse tempo vai ser mais curto quanto menos conflitos você tiver. Então, essa fase inicial ela é estratégica, ela é fundamental e estratégica. Quando você for conversar no órgão para falar assim, olha, vou começar a pegar o termo de referência, você já tem uma série de informações que você vai municiar o órgão para ele emitir o termo de referência do estudo, né? E também você já vai estar muito mais seguro até para as soluções de engenharia que você vai adotar. Então, aí entra nessa fase do básico, vamos dizer, um básico preliminar, é este projeto que é utilizado para você avaliar os impactos. Porque não precisa saber a profundidade da broca para saber se o impacto que vai causar, salvo tenha cavernas na região. Tá? Então, são coisas que você não precisa detalhar nessa fase para avaliar o impacto ambiental. Então, o estudo de impacto ambiental ele vai trabalhar, sim, com avaliação do meio físico, biótico, socioeconômico, e vai descrever aquele empreendimento e vai analisar cada uma das consequências, né? E vai propor, inclusive, ao longo da execução do IARIMA, você vai propor mudanças no projeto, ou vamos dizer, não digo mudanças, não, porque nessa época nem se trata de mudança, mas algumas diretrizes que vão resolvendo problemas, para que você chegue no final do estudo de impacto ambiental, você tenha um projeto mais arredondado com a questão ambiental. Depois, quando termina o projeto, o EIA-RIMA, estamos longe, muito longe ainda da licença prévia. Né? Por quê? Porque temos toda uma interação com a sociedade. Essa é uma conquista da sociedade brasileira. Essa é uma coisa... Eu ouço assim, algumas pessoas falando, mas não tem sentido, todo mundo querendo fugir da audiência pública, mas a fuga da audiência pública é porque as audiências públicas acabam trazendo conteúdos que não são específicos da questão do empreendimento ali apresentado e nem da sua avaliação de impacto. Como eu falei, permeiam todas as outras coisas juntas. Então, basicamente é isso. Quando você termina o seu estudo de impacto ambiental, virá uma audiência pública, o órgão já vai fazer uma análise prévia, já vai vir com o que a gente chama com as comunicações, comuniques, pedindo complementações, acertos e arrumações, vamos dizer assim, até que você chega numa condição final de um projeto básico com as soluções ambientais. Aí sim, você vai passar para uma fase de licença de instalação. Você vai ter aprovado isso e vai passar para a fase de licença de instalação. Aí sim é que vem o detalhamento da engenharia. Então, o grande trabalho da engenharia
vai da licença prévia até obter a licença de instalação, o trabalho de projeto. Então, é isso. Depois, quando você vai executar a obra, não há obra que você projete de um jeito que ela acabe daquele jeito. Também vão ocorrer as mudanças naturais. Essas mudanças, elas precisam ocorrer dentro do que a gente chama de uma certa razoabilidade para não comprometer o licenciamento ambiental, né? Então, normalmente, isso tem sido conduzido de forma muito positiva pelos órgãos estaduais e também pelo IBAMA, que ao longo vão sendo feitos os ajustes e vão sendo feitos estudos específicos e detalhamentos específicos para defender pequenas mudanças que vão ocorrendo ao longo do projeto. Então, é isso. O projeto só vai ficar pronto quando ele acaba. Não tem jeito, né? Então, acaba, está implantado. E aí vai partir para a licença de operação. E a licença de operação, se você cumprir os requisitos todos, você obtém a licença de operação com muita facilidade. Adriana, é a ideia geral aí da relação entre as licenças e os projetos de engenharia. Maravilha, excelente explicação. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, indo um pouquinho mais para a esfera prática, por assim dizer. Queria que vocês compartilhassem com a gente, dentro da vastíssima experiência prática de vocês, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram em projetos com relação a essas questões e impactos ambientais? Nossa. Os causos. Compartilhem os causos com a gente. Você fala primeiro, Sérgio? Quer falar? Quer que eu fale? Não, acho melhor você começar, Roberta. Bom, eu acho que, assim, discussões... O grande problema que a gente vivencia, eu acho, é a judicialização do processo de licenciamento. Assim, é o que há de pior. E, geralmente, quem judicializa? O Ministério Público. Não é exclusivamente ele, mas às vezes você tem algumas ONGs, mas ele tem a titularidade de proteger o interesse ambiental, o direito ambiental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito difuso, coletivo. Então, a partir do momento que você tem uma ação civil pública posta, seja qual for o assunto discutido, você já tem um trauma na sua vida. Tipo, como o técnico, como o Sérgio, como agente, advogado, cliente, todo mundo, porque aí você já sabe que, em grande parte dos casos, porque aí você ainda tem um problema. O judiciário, na dúvida, ele prefere parar tudo. Então, assim, vamos parar porque, tipo, depois a gente vê, vamos vendo por aí o que vai acontecer. Aí, quando você chegou nessa fase, então, assim, a gente, no escritório, quando a gente tem o cliente de infraestrutura com a gente desde o licenciamento, a gente monitora dia a dia eventual entrada de ação civil pública, abertura de inquérito, tudo. Por quê? Porque a gente sabe que uma ação posta virou um problema. E aí você tem o problema com não só do juiz dar uma liminar e parar o processo, mas você tem dos investidores começarem a te cobrar, você já vai ter um problema de fluxo, porque se parar, o cronograma não vai ser respeitado. Então, você já tem uma catástrofe posta quando você tem uma ação civil pública. Então, assim, algo que a gente aprendeu muito na prática em grandes projetos, envolver o Ministério Público desde o início. E aí, como o Sérgio colocou, essa questão não só da audiência pública, a gente, do D0, tipo, estou começando a pensar o projeto, nem fui falar com o órgão ambiental ainda, já vou lá no Ministério Público, olha, visita institucional, queria apresentar, nós somos empreendedores, estamos pretendendo desenvolver o projeto X, Y e Z, queremos que Vossa Excelência acompanhe. Porque qual que é esse ponto? Primeiro que ele vai estar ali participando, qualquer dúvida que ele tiver, ele vai causar, mas assim,
não vai judicializar, ele vai estar em contato com o empreendedor. E se ele quiser causar depois, tipo, ele acompanhou, ele abriu um procedimento administrativo que ele está acompanhando o projeto, ele não falou nada, e de repente sai a licença, ele pega e entra com uma ação, você tem um super de um argumento que ele estaria acompanhando desde o início, que tipo, é uma super de uma má-fé, agora entrar com uma ação. Então, assim, a gente hoje, quando a gente aprendeu, apesar de a gente estar sentindo que tem alguns juízes que já estão mais sensíveis e mais atentos, a gente sente que é sempre muito antipático para um juiz decidir no sentido toca e vai embora projeto, principalmente se você tem comunidade afetada. Então, se você tem aí comunidades sensíveis, ribeirinhas, quilombolas e tal, você sempre tem você vai ter que trabalhar ali no âmbito daquela ação com o Ministério Público, com o juiz, para você conciliar os interesses de uma forma célere, tentar fazer um acordo rápido para você poder continuar a obra. Mas, assim, eu acho que a pior coisa é judicialização. E aí a judicialização ela virá por questionamentos mais diversos. Modalidade do estudo que instruiu o licenciamento, foi esse, foi RAP, o que foi, competência do órgão, que, como eu disse no começo, não é mais uma discussão tão intensa, mas antes era o tempo todo, se era o órgão federal, se era o estadual, se era o municipal, não podia ser, blá, blá. Supressão de vegetação, que também é algo bastante sensível, impacto para a biodiversidade. Então, assim, os motivos são os mais variados, a depender da região que você... E a gente, às vezes, vê uma questão, assim, política também muito grande. Você não tem algumas pessoas que moram no entorno que não querem aquela obra, porque, de alguma forma, vai impactar. E aí também se movimentam politicamente para ingressar com uma ação civil pública. Então, assim, para mim, o que há de pior é a judicialização via uma ação civil pública. Assim, o tipo tremo na base. Lógico, a gente vai defender o empreendedor e tal, mas você sempre vai ter um transtorno dentro do processo quando você tem uma judicialização. Então, assim, tem que evitar isso a qualquer preço. E você, Sérgio? Qual sua obra traumática da vida? Não, eu não vou citar casos, mas não, imagina, por alto. Exatamente o que a Roberta colocou. A gente tem aí um Ministério Público que eu sou grande defensor da existência do Ministério Público. Acho que o Brasil teve uma evolução muito grande a partir da nossa última Constituição. De gente jovem, normalmente, né? E existe todo vamos dizer, um afinco, uma vontade de lutar para que as coisas saiam certo, e o objetivo é esse. O que me preocupa um pouco é a forma, né? Porque a gente acaba tendo aí uma atuação que duplica a função do Estado, de certa forma, no processo de licenciamento, né? Então, via de regra, a gente acaba tendo o licenciamento técnico feito pelo órgão ambiental, né? E depois um licenciamento paralelo, onde se julga tudo que o técnico da órgão ambiental falou, tudo que foi todas as acusações ou críticas ou conflitos levantados pela comunidade tenham fundamento ou não, né? E esta posição, ela para quem está praticando isso, primeiro, é uma posição extremamente confortável, porque você está praticando o quê? Você quer o bem, você quer o melhor empreendimento, você quer o menor impacto. Só que muitas vezes parece que o empreendedor não quer o mesmo. Parece que o órgão ambiental, que o técnico do órgão ambiental também não quer a mesma coisa. Parece que só o Ministério Público quer isso, né? Então, isso é uma coisa, eu considero isso uma grande dificuldade que a gente tem que superar, que é um processo de maturidade, né? Eu acho que o Ministério Público é jovem ainda, mas a maturidade vai levar a essa compreensão que é melhor estarmos todos juntos, conversando e acertando as coisas, que o resultado para a sociedade vai ser muito bom. Eu não posso achar que é bom uma linha de trem atrasar 2 anos por causa de um problema pontual levantado por um promotor. Não posso achar que isso é bom.
que isso é normal, isso é um prejuízo para todo mundo. Então, esse prejuízo não é avaliado muitas vezes, né? Então, acho que isso é uma questão aí de maturidade, o tempo vai mostrar e que as pessoas têm que conversar mais, né? A boa-fé é de todos os lados, né? Então, uma coisa que é terrível, né, no processo é quando existem ameaças e processos em cima de agentes públicos. Quer dizer, como é que faz todo sentido você abrir uma ação contra um agente público corrupto. Faz todo sentido. Agora, você ter discussão técnicas e, por razões técnicas, entrar em embates, levantar, vamos dizer, me foge o termo, mas levantar a honestidade, vamos, de propósito do técnico que avaliou, eu acho extremamente grave. Acho que isso é um constrangimento desnecessário, um desserviço para essa grande conquista que é a legislação ambiental que nós temos. Tá? Bom, a outra questão que eu acho que a gente tem que trabalhar urgentemente, eu não vi nada, né, a própria nada nesse sentido ainda concreto na legislação federal, mas é o seguinte, essa questão de ter vários órgãos intervenientes, né? Então, você vai consultar, todos são fundamentais, não estou eliminando que não tem que existir essa interveniência, tem que ter. Quem trabalha com as comunidades quilombolas tem que estar presente com o seu conhecimento e sua sensibilidade para o caso, a comunidade indígena também, patrimônio histórico, arqueológico, e todos os outros órgãos, as prefeituras, os órgãos de Estado, enfim, que são relacionados com aquela obra, eles têm que estar presentes. O que acontece hoje é que isso virou uma obrigação, totalmente de forma informal, uma obrigação do empreendedor correr atrás dos órgãos. Correr atrás dos órgãos é o de menos, é possível, você entra, você sempre é bem recebido. Só que esses órgãos, inclusive os órgãos ambientais, estão desprovidos de pessoas, estão sucateados, não têm equipamentos, tem o risco de ser processado por dar um parecer favorável a alguma coisa que algum promotor entenda que não é devida, né? Então, a gente encontra nesses órgãos um ambiente que é muito ruim. É um ambiente de insegurança, é um ambiente vamos dizer, de desprezo da área pública, né? No sentido de que não tem os equipamentos, não tem como, não tem gente. Então, o que pode falar? Escuta, olha, nós estamos, olha aqui olha o seu processo. É muito comum isso, hein? É super comum. Não, olha, dá uma olhadinha onde é que está o seu processo. Olha, mostra uma pilha em cima da mesa e diz, olha, eu tenho que ver tudo isso antes. Quer dizer, é nítida a falta de apoio que esses órgãos intervenientes e os próprios órgãos de licenciamento têm. E é um grande equívoco, um equívoco estratégico fundamental do poder público quando ele imagina que para não ter a mensagem, mata o mensageiro, como se faz, né? Então, é o seguinte, está muito lento, está muito devagar, vamos acabar com isso. É isso que nós estamos caminhando, lamentavelmente. Obviamente que eu entendo que o Brasil hoje está bem maduro e isso não vai acontecer. Acho que muitas melhorias na lei de licenciamento ambiental vão ser feitas pelo Senado, mas a gente sempre corre os riscos, né? Esse tipo de risco. E a gente precisa ao contrário, porque na cabeça de algumas pessoas, você fortalecer o órgão ambiental é você aumentar a dificuldade do licenciamento. Muito pelo contrário, né? Hoje em dia a situação é muito mais palpável, você tem muito mais informação, as decisões podem ser tomadas muito rapidamente. O que não tem é gente para tomar essas decisões. Então, eu vejo essas duas questões aí como fundamentais, as coisas que mais prejudicam o andamento do licenciamento no nosso Brasil. Aproveitando o tema da sua fala, eu vou direcionar para vocês dois uma pergunta que a Ana Cláudia Frango, que está ouvindo a gente, minha colega, mandou no chat, justamente tratando desse ponto que vocês trouxeram, desde o início da concepção do projeto, já estabelecer esse diálogo com o órgão ambiental, para as autoridades irem acompanhando o desenvolvimento do projeto. Como que tem sido na prática, e aí a pergunta da Ana, como tem sido a abertura do órgão ambiental para esse diálogo?
Sinceramente, fazer a mesma coisa. Primeiro a Roberta, depois a Sérgio. Na nossa experiência, eles têm sido bem receptivos, não só os órgãos ambientais para discutir um projeto preliminar, mas do próprio Ministério Público para acompanhar o processo de licenciamento. Agora, eles têm até aquele instrumento próprio, que é o procedimento de acompanhamento, né? Não é algo que não é como um inquérito investigativo e tal, é um processo de acompanhamento. Então, assim, a gente... Geralmente, cada passo novo, cada questão mais sensível, a gente vai lá, leva, conversa, troca ideia, para ver se a gente harmoniza o entendimento para evitar um conflito e uma judicialização mais tarde. Sérgio. Olha, eu vejo também a acessibilidade ao acesso aos órgãos ambientais e a disposição da conversa, no sentido de procurar as melhores soluções, ela tem aumentado ao longo do tempo, de uma forma muito positiva. Eu acho que, com todas as dificuldades, a gente vê no IBAMA todas as dificuldades, né? Não tem gente, né? E nos órgãos estaduais, aqui em São Paulo, especialmente, a CETESB é um órgão ambiental que ela está habituada a esta conversa, está habituada a receber e se posicionar, o que vai ajudando muito nesse processo de licenciamento. A participação do Ministério Público, concordo, ela é fundamental. Eu sou uma pessoa que eu acho que é fundamental desde o início conversar, porque para dar tempo, na maioria, os promotores não são especialistas em meio ambiente, né? E eles têm um foco grande na Constituição, né? E quando você vai para a legislação decorrente ali da Constituição, você vai tendo N detalhamentos até que chega em coisas muito técnicas, né? Então, é muito fácil você falar de algum dispositivo da Constituição, dizer que ele tem que seguir aquele dispositivo, na verdade, é seguir as normas, né, que são decorrentes daquela determinação constitucional. E a gente segue, todo mundo segue. Mas no debate, muitas vezes, quando você chega para conversar com o promotor, ele não está preparado para aquele assunto. E ele tem técnicos que assessoram, que também tem todas as dificuldades que esses órgãos têm. É pouca gente, né? O que a gente não pode, de jeito nenhum, é duplicar os esforços, né? Então, uma coisa é você ter técnicos acompanhando para ver eventuais desvios, né? Ou trazer sugestões, contribuir para o processo. Outra coisa é ter técnicos que são algozes dos agentes públicos que emitiram seus pareceres. O nível, a qualidade dos agentes públicos na área de licenciamento veio aumentando com o tempo, tá? Só que vem diminuindo o número das pessoas preparadas para isso e aumentando muito a demanda, né? Então, isso aí tem levado a querer fazer um atalho de simplificar tudo fica bem simples, aí fica tudo rápido e nada acontece. Aí não, eu penso justamente o contrário, aí é que vai começar a acontecer, aí que vai acontecer a judicialização, aí que vai acontecer pior, é muito pior isso, é muito melhor a gente ter todas as instituições respeitando umas às outras e bem estruturadas para atender o licenciamento. Bom, puxando agora um outro tema que também vocês já trouxeram algumas pinceladas sobre perspectivas. Eu vou juntar duas perguntas em uma para ficar mais fácil. Primeira delas, vocês notaram uma melhora nos últimos anos? E aí, uma grande curiosidade que eu tenho, eu lembro quando saiu a lei que instituiu o PPI, tinha um artigo que falava de um dever dos órgãos das diversas esferas administrativas para os empreendimentos que estivessem cadastrados no PPI. Esses órgãos, eles teriam um dever de atuar de forma conjunta e com eficiência, eu estou lendo a própria redação do artigo, para que sejam concluídos de forma uniforme, econômica e em prazo compatível a parte de liberação ambiental desses empreendimentos qualificados no PPI. Então, a minha pergunta é, vocês notaram alguma melhora nesse sentido?
E a minha segunda pergunta, que eu já vou emendar, com relação ao PL 3.729, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e que modifica vários aspectos, né, da legislação ambiental, como vocês estão enxergando as mudanças trazidas por essa nova legislação que está sendo discutida, tanto em termos de dispensa de licenciamento, renovação por autodeclaração? Isso vocês veem como melhorias, como retrocessos? Qual que é a visão de vocês para o futuro? A gente pode fazer também, começa a Roberta, depois passamos para o Sérgio. Bom, Adriana, eu acho que, não sei se o Sérgio concorda, mas em relação ao PP, a questão posta aí na norma que regulamenta a questão do PPI, das PPIs, você também tem a Lei de Liberdade Econômica que traz dispositivos análogos. E, não adianta. E a gente já viu isso sendo, inclusive, tipo, eu, então, que sou fãzérrima da Lei de Liberdade Econômica, eu sempre apresento em contestação, em manifestação contra liminar, trago todos os argumentos dos prazos, da celeridade, mas não adianta nada. Ele simplesmente, para a cabeça do juiz, cara, você tem aqui o interesse coletivo. É como se o empreendimento de infraestrutura não fosse também um interesse público. Interesse coletivo. É um negócio, bizarro. Você tem um bem a proteger, que seria o bem ambiental, na dúvida, para tudo, não cumpre prazo nenhum, não adianta a lei falar que tem prazo, e para tudo até a gente ter mais segurança do que está acontecendo. Então, assim, para mim é lindo ter na lei, eu sempre alego, e é bem melhor alegar isso com fundamento em lei, mas, assim, é muito difícil esse argumento funcionar no âmbito do judiciário. O que a gente vê é como se eles tivessem, que essas normas protegessem um interesse privado que seria contrário ao interesse público coletivo, que é a proteção do meio ambiente. E que é um fundamento totalmente equivocado. A PPI, ela, obviamente, tem um interesse público, até coletivo também, eu acho. E quanto ao PL do licenciamento, eu acho que, assim, opinião pessoal, não estou externalizando a opinião de mais ninguém, mas acho que essas simplificações exageradas que eles trouxeram, eu acho que isso vai dar muito problema. Em termos de judicialização, discussão sobre princípio do retrocesso ambiental. Então, eu acho que eles poderiam ter... Eu não sou a favor de... Eu acho que, assim, o licenciamento é um procedimento muito sério. Eu não sou favorável ao licenciamento autodeclaratório, não acho que é o caminho. Acho que você pode ter licenciamentos simplificados, os órgãos ambientais podem, vamos dizer assim, criarem procedimentos mais céleres e, não sei, alguma coisa, mas a autodeclaração é muito complicada ainda, apesar de todas as responsabilidades que o empreendedor teria, eu acho que é algo complexo, não sou favorável. E a simplificação exagerada também de um licenciamento, como o Sérgio detalhou aqui, que são questões muito complexas. Não dá para você simplificar o que não é simples. E, assim, você tentar trazer uma simplificação para trazer agilidade, eu acho que no final do dia vai piorar, porque você vai queimar... Por exemplo, a administração ela vai poder simplificar, mas talvez a sociedade, os stakeholders envolvidos, como ONGs ou MPs, não vão ficar satisfeitos com aquelas informações e vão judicializar. Então, assim, eu acho que esse projeto, por mais que ele tenha alguns pontos que são de evolução, eu acho que ele precisava ainda ser mais amadurecido para ele realmente ser um instrumento que ajudasse na solução dos problemas que a gente tem hoje. Entendi. Então, teria mais até uma simplificação que, em vez de simplificar, traria até mais insegurança jurídica. É a minha opinião pessoal, tá? Tipo, eu não comungo muito desse projeto, não. E a sua, Sérgio? Considerando PPI e nova lei? Eu assino embaixo, né, do que a Roberta falou,
Eu queria, com relação às PPIs, eu quero dizer que as PPIs estão sendo, na nossa opinião aqui, um grande avanço, porque elas pressupõem as dimensões de engenharia, viabilidade econômica e viabilidade ambiental conjuntamente. Então, elas são, principalmente na infraestrutura, a gente vê o exemplo dos aeroportos, mesmo dos portos, agora, isso vai ser estendido para as ferrovias, que a gente espera que tenha um grande investimento em ferrovias. Então, nas PPIs, essa articulação ela ocorre lá logo no começo, a avaliação é feita toda junta. E isso traz um avanço extraordinário, tem um ganho muito grande. A gente tem acompanhado aí em vários órgãos sérios da administração pública que avaliam com a devida celeridade e que avaliam também vendo com o foco de que a coisa dê certo. O foco é a coisa dar certo. Por outro lado, exatamente, a gente vive hoje essa polarização, né? Tem que proteger tudo, ou tem que ocupar tudo. Isso aí é um falso dilema, uma falsa colocação que serve, na verdade, para impedir a construção do razoável. Infelizmente, nós temos dificuldade de construir o razoável. Então, quando você pega uma lei como essa, se você falar que ela tem alguns aspectos positivos, muita gente vai falar, poxa, mas é um absurdo, ela é toda ruim. Aí você fala, não, ela tem alguns aspectos negativos, quem concebeu vai dizer, não, ela é perfeita. E a gente sabe que está longe de ser perfeita, né? No entanto, manifesta, quer dizer, tem por trás delas algumas preocupações que são legítimas e que a gente precisa olhar. Uma das preocupações é justamente com a complexidade do licenciamento em situações mais simples. Outra é a dificuldade, justamente, de prazos, né, que são muito longos, então muitos investidores acabam desistindo de fazer investimento ou fazem de forma não correta, vamos dizer assim, ou não legal, né? Eu acho que num país onde você pode fazer tudo por autodeclaração, é lindo e é o sonho e nós vamos chegar lá, tá? Mas para isso, antes disso, nós vamos ter que ter uma justiça de primeiro mundo. Quando a gente tiver uma justiça de primeiro mundo, as coisas podem ser resolvidas dessa forma. Por quê? Porque ao você cometer uma declaração falsa num autolicenciamento e você ser pego, você efetivamente vai ser punido e rápido. É isso. O que a gente tem, não. A gente tem assim, primeiro, precisa ter o fiscal. Já não tem. Então, é uma lei muito baseada na fiscalização, só que os órgãos não têm fiscais. Então, faz por amostragem, o que der, deu, o que não der, não deu. É um absurdo a gente ver esta proposta nesse momento, onde existem descalabros ocorrendo que poderiam ter fugido tranquilamente de uma fiscalização, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar com muita calma. Eu tenho esperança que no Senado muita coisa seja revista ou mesmo seja repensada a lei, porque essa é uma lei de consolidação do licenciamento ambiental. Ela consolida o quê, gente? O que está consolidando ali? Ela está facilitando alguma coisa? Não, ela está criando coisas para descaracterizar o licenciamento, que é uma conquista da sociedade brasileira, né? Agora, querer simplificar é importante. E aí eu quero dar um testemunho positivo, né? Porque a gente só fala, né? Infelizmente, a gente vai sempre atrás dos problemas. Mas nós mantemos um instituto de pesquisa numa cidadezinha pequena de São Paulo, Iporanga, 4.000 habitantes, e como eles sabem que eu sou da área ambiental, muitas vezes pergunto as coisas e tal, né? E eles têm um porto natural indígena lá, né, do tempo dos índios, né? E esse porto tem um problema muito sério de acessibilidade, porque é portinho pequeno, porto de canoa, não é porto de navio, não é de canoa. E eles têm ali a entrada e precisava fazer o acesso, pavimentar esse acesso, concretar o acesso para as embarcações poderem entrar e sair ali daquele local.
E aí eu falei, vou dar uma olhadinha como é que a gente faz isso hoje, né? Porque, na verdade, é uma obra pública, num ambiente público, não tem supressão de vegetação, e será que ele vai ter que fazer um licenciamento disso, né? E consultando, eu tive uma surpresa de ver que o licenciamento é prático, objetivo, ele é autodeclaratório, sim, mediante determinadas demonstrações que você faz, ele sai automaticamente. E aí eu procurei o técnico da prefeitura, né, uma prefeitura de 4 mil habitantes, uma cidade de 4 mil habitantes. Ele falou, não, Pompeia, a gente aqui já faz esse tipo de licenciamento. Para essas coisas precisa remover uma árvore, já está em APP, tem um problema numa rua, a gente já faz esse tipo de licenciamento, isso mudou a nossa vida aqui. Então, mecanismos como esses são fundamentais, eles têm que existir, né? E isso vai atender justamente as prefeituras. Imagina que a prefeitura teve no passado um acerto numa rua porque teve remoção de árvore, ou porque caiu uma árvore durante a obra. Então, não pode, né, a gente viver em função dessas pequenas coisas. E aí, realmente, o técnico já estava treinado no sistema. Então, saiu uma licença, que se vier a polícia ambiental falar, mas o que vocês estão fazendo aqui na beira do rio? É uma passagem dentro de APP para fazer isso numa obra pública. Ele já tem o documento ali na mão, em meia hora, o documento na mão, com todas as características. Quer dizer, o fiscal pode olhar e ver que é verdade. O policial ambiental pode olhar e ver, puxa, é isso mesmo. Né? Então, pronto, resolve uma coisa simples, sem custo para a prefeitura, e também serve isso não é só para a prefeitura, para os pequenos empreendedores e proprietários rurais também. Então, essas coisas são muito importantes e a gente tem que ir nesse caminho, sim. Mas a lei, o PL, ele não contribui, ele realmente não contribui para que a gente tenha essa maior eficiência, maior rapidez e maior qualidade no processo de licenciamento ambiental. Perfeito. Bom, a gente está chegando no nosso limite de horário, então eu vou passar a palavra para vocês para fazerem um breve encerramento de 2 minutinhos. E desde já, uma vez mais, agradeço muito a participação de vocês, foi excelente, esclareceram várias dúvidas e muito obrigada. Roberta, Sérgio? Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês e principalmente com o Sérgio, que a gente gosta tanto e tem tanta admiração. Eu acho que o que ficou aqui muito do que a gente conversou é essa necessidade de abrir um diálogo antes que a polêmica ocorra, e quanto mais stakeholders e medidas de análise prévia, como o Sérgio colocou, que o empreendedor adote antes de polemizar, melhor. E quanto mais atores sociais estiverem envolvidos no projeto desde o início, acompanhando, melhor e menos impacto em cronograma financeiro e etc. Com certeza, eu acho que é uma lição que a gente queria passar para vocês. E é isso, obrigada. Bom, se eu tivesse que falar rapidamente, eu falaria assina embaixo do que a Roberta falou. Mas eu queria também complementar, primeiro agradecer a oportunidade, é sempre bom poder tocar nesses assuntos e de alguma forma tentar contribuir aí para quem está atrás para quem pretende ou está lidando com licenciamento na área de infraestrutura, né? A mensagem que eu traria aqui é uma mensagem que extrapola muito o nosso tema aqui, mas ela é fundamental. Eu acho que a gente precisa reconstruir a nossa nação, que a gente precisa repensar o que a gente quer no nosso país, né? Que a gente precisa atuar com os mecanismos que nós temos, que são bons, são excelentes mecanismos. A gente precisa atuar para que as coisas deem certo, a gente precisa conversar, a gente precisa combinar as coisas, a gente precisa fazer com que as coisas deem certo. Então, a mensagem que eu poderia deixar é exatamente essa. Eu acho que a gente tem empreendedores, técnicos, órgãos ambientais, Ministério Público, Judiciário. Nós temos que olhar objetivamente para aquilo que a gente está discutindo
e se perguntar o que nesta discussão é o melhor para a sociedade. Essa discussão. Mas de forma, vamos dizer, tranquila e aberta. O que é melhor? Qual é a decisão melhor? E a gente vai ver que a gente entra em processos judiciais que não fazem o menor sentido e que só levam prejuízo a toda a sociedade. O meio ambiente não ganha nada e a sociedade perde tempo, perde dinheiro e ganha conflito. Então, eu acho que a gente tem que estar nessa luta de tentar achar as coisas que são razoáveis e os meios termos das coisas, que hoje parece uma coisa fora da época, né? Todo mundo é isso, é aquilo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo pela paciência da assistência e agradeço muito a Adriana, a Cristina, que nos convidou, e pela iniciativa, e estamos à disposição para o que vocês quiserem também. Nós que agradecemos vocês dois, e para finalizar eu deixo o convite a todos para participar do segundo evento da nossa série Meio Ambiente em Debate, que vai ser na semana que vem, no dia 9, e a gente vai contar com as palestras da Ana Cláudia Franco, advogada do Toledo Marchetti, da Elaine Silva Mello, engenheira da Andrade Gutierrez, a moderação da nossa querida árbitra e advogada Cristina Mastrobuono, e a abertura da Márcia Ferrari, fundadora, uma das fundadoras do Infra Women Brasil. É isso por hoje, pessoal. Espero vocês na semana que vem. Até mais. Obrigada, gente. Obrigado, até logo. Obrigada, Adri, Sérgio, obrigada. Obrigado.